Lucas capítulo 19. Hoje pela manhã nós começamos o capítulo 19. Então hoje agora nós vamos dar continuidade no capítulo 19. Lucas 19. De manhã pregamos sobre Zaqueu, o publicano. Os irmãos conhecem com certeza a passagem de Zaqueu. E pela manhã fizemos algumas colocações, aplicações e meditamos na passagem de Zaqueu. Pela manhã também, queridos, estudamos na nossa escola dominical sobre aborto. Foi uma escola dominical muito interessante, muito relevante. Tratamos do tema, trouxemos verdades bíblicas, argumentos bíblicos, trouxemos a realidade desse fato que é um crime, um pecado, um absurdo, que deve ser extremamente condenado pela igreja. Na semana que vem vamos tratar sobre homossexualismo na escola dominical, então não perca a nossa escola dominical, certo? Então, o texto de hoje é a parábola das 10 minas, começa no versículo 11. Tanto em Mateus quanto em Marcos, você vai ver duas parábolas bem parecidas. A de Mateus, ele vai falar da parábola dos talentos, e aqui vai falar da parábola das 10 minas, mas não é a mesma parábola. Apesar de ter algumas semelhanças, não é a mesma parábola. Em ambas as parábolas, o Senhor vai viajar e confia aos seus servos uma quantia. E quando volta, ele pede contas, sendo que lá na parábola dos talentos de Mateus, são somas diferentes. Aqui, cada um recebe a mesma quantia. Lá, e aqui também em Lucas, os dois primeiros servos são elogiados e o último servo é repreendido. Na parábola dos talentos, só existe o Senhor e os seus servos. Aqui nessa parábola das minas, tem o Senhor, tem os servos e tem o povo, que tem uma atitude bem complicada, que a gente vai avaliar a atitude do povo e a gente vai aplicar tudo isso na vida de Jesus para entender o que essas parábolas queriam dizer e qual é o significado real para hoje e naquela época dessas parábolas. Então, para começar, versículo 11 diz assim, do capítulo 19 de Lucas: ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Vamos parar aqui, deixa a Bíblia aberta como de costume. Ouvindo eles quem? As pessoas que estavam dentro da casa de Zaqueu. Jesus havia feito um milagre na vida de Zaqueu. Zaqueu havia se colocado de pé, dito que iria restituir e que iria dar metade dos seus bens para os pobres. E Jesus diz: hoje chegou salvação nessa casa. E aí a situação se transforma numa grande festa. Jesus termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E em continuidade, segundo os teólogos, dentro da casa de Zaqueu ainda, Jesus agora vai contar uma parábola. E o próprio versículo nos explica o porquê dessa parábola. Jesus queria corrigir algumas ideias erradas de que o reino de Deus físico, terreno, um reino militar, um reino judaico, estava prestes a chegar. Jesus estava dizendo: eu vou para Jerusalém morrer. Ele estava entendendo tudo errado. Estava entendendo que Jesus ia para Jerusalém, tomar o reino de Roma, fazer uma rebelião, ajuntar o povo judeu e se livrar do Império Romano. E não era isso. Então o texto diz: o texto do versículo 11, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer para quem? Para os discípulos, para a multidão, para a galera que estava na casa de Zaqueu, que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Estava chegando a Páscoa. E o que a Páscoa lembrava? Lembra que Jesus morre na Páscoa? A Páscoa lembrava o êxodo. O que o êxodo lembrava? O livramento do povo de Deus do Egito. E aí, Jesus vindo, o que eles associaram? Agora vai rolar de novo. Se naquela época, na Páscoa, rolou o êxodo, Deus tirou o povo de Israel daquele cativeiro do Egito, agora é a vez de Jesus. Jesus vai vir, vai reinar e vai rolar de novo uma libertação do povo de Israel. Seremos livres de Roma. Então esse era o pensamento. Constantemente eles tinham essa expectativa. Lá no capítulo 6 de João, no versículo 15, claramente Jesus deixa isso para a gente. Capítulo 6 de João, versículo 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo,
para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte. Então Jesus, por diversas vezes, percebeu que o povo erroneamente achava que ele ia ser um rei à semelhança de Davi e sempre se desviou, sempre se afastou desses pensamentos errôneos com respeito ao reino, que o reino não era, nesse momento, um reino físico. O reino não seria, nesse momento, um reino terreno e militar, mas seria um reino de graça, de perdão, de misericórdia, de transformação, onde o poder do Espírito Santo entraria nos corações, transformaria vidas. Essa era a realidade do reino. Mas, infelizmente, seja os apóstolos, seja a multidão, seja quem for, a galera sempre tinha uma visão errada acerca do reino de Jesus Cristo. Então, Jesus vai contar uma parábola. Vamos lá ver qual é a parábola? Versículo 12 diz assim: Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Paramos aqui. O que Jesus está falando de forma simbólica, vamos direto ao ponto, estava dizendo acerca dele mesmo. Jesus está querendo falar é que esse homem nobre é ele, só que com palavras simbólicas, usando de uma parábola, usando um simbolismo. É ele. E que após o sofrimento que ele haveria de passar na cruz, ele iria para um lugar distante. Ele iria fazer uma viagem. Então ele diz, então certo homem nobre partiu para uma terra distante. E qual é o fim? Com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então o que Jesus está dizendo é, após o sofrimento que eu haverei de passar daqui poucos dias, faltavam poucos dias para Jesus ser crucificado, eu haverei de subir ao Pai, eu haverei de voltar ao Pai, me assentarei à destra dele e como honra, como glória, como recompensa de ter cumprido o propósito que o Pai me dera, ele me dará poder, ele me dará, eu poderia dizer, ele me restituirá, porque Jesus já tinha, ele me restituirá todo o poder, autoridade, soberania e controle sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre os homens, sobre a humanidade. E agora, após o meu sangue derramado, eu estarei comprando pecadores com o meu sangue. Então é isso que Jesus está dizendo, que a sua morte haveria de chegar daqui a pouco, e naquele momento ele teria que partir para uma terra distante. Essa terra distante era regressar ao seio do Pai e aguardar até a segunda vinda. A ideia de que o Filho do Homem não voltaria de forma muito rápida é ensinada por diversas passagens na Bíblia. Vou citar apenas duas. Mateus 25. As duas estão em Mateus 25, mas nós poderíamos usar Mateus 24, 2 Tessalonicenses, 2 Pedro, Apocalipse 20, mas em Mateus 25, no versículo 5, Jesus está falando da parábola das 10 virgens. Pessoal que conhece essa parábola, a parábola que diz que as virgens, 5 perseveraram esperando o noivo, 5 dormiram, porque o noivo demorou a vir. Então o que Jesus está dizendo? Não fiquem criando expectativas, não fiquem criando datas. Tem uma suposta, porque eu não creio nisso, mas tem uma suposta apóstola aí, que só fala besteira, tal de Neuza e Titioca, está na internet aí, que ela disse que Jesus voltaria entre 2017 e 2018. Quando 2018 acabar, eu quero ver se ela vai ter vergonha, né, para não dizer na cara, de vir na internet e dizer que estava falando bobagem. Mas infelizmente o que Jesus está dizendo é isso: parem de ficar criando datas, parem de ficar criando suposições, preguem o Evangelho, vivam o reino, amem o próximo, digam que eu sou o Salvador, e parem de ficar imaginando, mirabolando. É o que vocês não têm que fazer. Ele mesmo disse, olha, parem com essa bobagem, não compete a vocês saber. Então, em Mateus 25, no versículo 5, diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, as virgens aqui dormiram, porque o noivo tardou. Vai lá para o versículo 19 do capítulo 25 de Mateus. É uma outra parábola, a parábola que eu falei no início, parábola dos talentos, que é a parábola parecida com a que a gente está pregando hoje. Jesus diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, na parábola dos talentos, diz que o Senhor distribuiu talentos para os seus servos e partiu. E depois de muito tempo, ele retorna. Se a gente fosse ler ainda em Mateus 24, no versículo 14, Jesus diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações. Ponto. Então virá o fim. Então a gente tem que parar de ficar mirabolando, de ficar contando data, de ficar acreditando em falsas profecias, em falsas profetadas, em bobagens de que Jesus vai vir. Ele mesmo disse, a gente pregou há esses dias aqui na igreja, quando disserem para vocês, eis ali, eis aqui o Filho do Homem, Jesus diz, não vão atrás deles, não vão atrás deles, porque ele diz, como relâmpago de uma ponta a outra do céu, eu virei. De uma hora para outra, como um relâmpago brilha, e rasga o céu de fora a fora, vocês me verão quando eu vier nas alturas com meus anjos. Então a gente não tem que ficar caindo nessas bobagens. E aí, o que Jesus está dizendo aqui? Que ele vai partir, mas vai voltar. É isso que ele está dizendo, certo? Então, versículo 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e lhes disse, negociai até que eu volte. Uma mina, significava 100 dias de trabalho de um operário. Então, vamos fazer um cálculo. Um operário trabalhava 100 dias e ele ganhava algo referente a uma mina. Se Jesus diz aqui que o Senhor deu 10 minas para cada servo, ele deu o equivalente a 1000 dias de trabalho de um operário, de um trabalhador braçal daquela época. Então era uma quantia muito vultuosa, era uma quantia de valor. E ele diz, negociai. Então vamos direto ao ponto. O que Jesus está dizendo aqui, pastor? Olha a palavra, negociai até que eu volte. Jesus está dizendo que nós que recebemos algo que tem um valor infinito, algo que tem um valor que ultrapassa. Jesus usou aqui 1000 dias de trabalho como forma de exemplo, mas nós recebemos uma pérola, nós recebemos uma mina, nós recebemos um diamante, nós recebemos algo que é incomparável, é inestimável, e nós temos por obrigação, agora que temos esse tesouro, pregar, anunciar, negociar, ofertar essa salvação para os pecadores. Essa é a nossa obrigação. E ele diz, negociai até que eu volte. Em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, se não me engano, diz que nós temos em vaso de barro, que somos nós, esse tesouro, para que não seja nós, mas que esse tesouro brilhe por meio de nós. Então, a semelhança desses servos que ganharam 10 minas, 1000 dias de salário, nós ganhamos também algo que não tem valor, que não tem como mensurar, e é obrigação minha e sua, obrigação, uma tarefa de cada um dos servos de Deus, negociar. E negociar aqui também é uma palavra simbólica, é pregar, anunciar, ofertar, evangelizar, espalhar as boas novas até que ele volte. Então, ele confia e diz, negocie até que eu volte. Vamos ver o que acontece quando ele vai voltar já já. Versículo 14, seguindo aí. Mas os seus concidadãos, vamos parar, não falei que tinha o Senhor, falei que tinha os servos e falei que tinha também o povão. O povão vai aparecer agora, vamos ver o que o povão vai fazer. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Temos aqui agora uma rebelião, uma tentativa de frustrar os planos do Senhor, os planos do Pai e a concretização do reinado de Cristo, o poderio de Cristo, a soberania, o reinado de Cristo sobre os corações. Temos aqui agora uma multidão, uma turma de pessoas que diz, sobre o meu coração você não vai reinar, sobre a minha vida eu não quero que você mande, nos meus desejos eu não quero que você se intrometa, na minha família mando eu. Dos meus pecados eu não quero abrir mão, não quero que tu reine sobre mim. Então esse grupo se reúne para tentar fazer uma revolta, uma rebelião. O que Jesus está falando aqui? Lembra? A pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra foi feita pedra de esquina, pedra angular, sobre a pedra rejeitada, sobre aquele que foi escarnecido, humilhado, crucificado, sobre ele edificarei a minha igreja, sobre ele salvarei pecadores. Mas qual é o pensamento de um coração corrupto? Qual é o pensamento da multidão que é movida pelo maligno, movida pelas concupiscências da carne do mundo? Não queremos que você reine sobre nós, aparta-te de nós, não queremos. Já Jesus veio escutar. Daqui a pouco o povo diria para ele, não teremos outro rei, senão César.
solta Barrabás, crucifica Jesus. Já eles diriam, que rei o quê? Esse não é rei de ninguém, nosso rei é César, não queremos ele. Mas nós vamos perceber que essa rebelião vai ser frustrada, que essa oposição vai ser derrotada, que esse levante vai ser totalmente dominado pelo sangue de Jesus e pela cruz do Calvário. Essa tentativa de frustrar os planos de Deus não vai ser vitoriosa, porque Jesus iria até a cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus iria até a cruz do Calvário. Contudo, era necessário que aqueles que quisessem, aqueles que desejassem, aqueles que ansiassem pelo reino de Deus, reconhecessem que Jesus era Senhor, era dono das suas vidas, era Rei e também Salvador. Já falei muito isso aqui na igreja. Hoje a gente tem um problema muito grande, onde pessoas querem Jesus Salvador, mas não querem Jesus Senhor. Querem Jesus abençoador, mas não querem Jesus Rei. Querem Jesus bonzinho, mas não querem Jesus soberano. A gente tem que parar com isso. Jesus é completo, ou temos ele todo, ou não temos ele. Não dá para dividir Jesus e pegar só aquilo que nos interessa. Então, se Jesus não tem controle sobre a sua vida, ele também não é seu salvador. Se ele não é o seu rei, ele não é o seu abençoador. Se ele não é o seu dono, ele não pode ser o seu justificador. Então a gente tem que parar de fazer essa divisão. E aqui a gente vê que, mais uma vez, o povo tenta se rebelar. Mas vamos ver como vai terminar isso. Versículo 15. Quando ele voltou, então presume-se que não foi vitoriosa a tentativa de suplantar, né? Ou de fazer com que a vitória de Jesus não fosse possível. Então, quando ele voltou, fazendo menção aqui à segunda vinda, depois de haver tomado posse do reino, ou seja, assentou à destra do Pai e recebeu do Pai a coroa que lhe já era devida, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro. Aí você vê que aqui a tradução já usa até dinheiro, não usa nem mina, dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, presta atenção na palavra do primeiro: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Vamos parar aqui. A tentativa de impedir Jesus de reinar sobre a humanidade fracassou. Ele volta. A segunda vinda se concretiza. No tempo determinado pelo Pai, no tempo que só Ele sabe, Ele vem. E a primeira coisa que Ele faz é colocar todos diante dele e dizer: vou exigir contas. Agora vocês me darão contas. Agora vocês terão que prestar contas do que fizeram com os dons, com os talentos, com as oportunidades, com o Evangelho, até mesmo com o seu salário, com o seu emprego, com a família. Me prestem contas de tudo o que fizeram, da vida que eu dei para vocês, o que fizeram com ela, como usaram, como aproveitaram, como fizeram uso dela. Ah, pastor, é proibido me divertir? É proibido passear? Pelo contrário. É proibido, pastor, eu fazer uso de tudo isso que o Senhor está me dando para ter uma vida boa? Não, não é proibido. Mas Jesus vai perguntar: além de beneficiar a si mesmo, quero saber o que tu fez com tudo que eu te dei. Presta conta. Presta conta. Te dei uma vida, te dei saúde, te dei uma família, te dei emprego, te dei oportunidade, te coloquei numa igreja que o Evangelho era pregado. Dentre tantas pessoas da sua família, você ouviu o Evangelho e creu. O que você fez com esse privilégio? O que você fez? Você conheceu as Escrituras. Tem gente por aí afora que nem conhece. O que você tem feito com esse conhecimento? Jesus vai cobrar. E aí o texto diz que os 2 primeiros servos se colocam de forma muito interessante. A humildade deles é tremenda. Ainda que eles tivessem negociado, evangelizado, proclamado, pregado, anunciado, espalhado as boas novas, ainda que eles tivessem feito tudo isso, a palavra diz que eles dizem assim: Senhor, a tua mina rendeu.
É como se eles dissessem: Senhor, eu não fiz nada, a tua mina rendeu por si só, eu só fiz aquilo que era obrigação minha. É como se a gente dissesse: Senhor, eu preguei, e o teu Espírito converteu. Eu preguei, e o teu Espírito convenceu. Eu falei, e o Senhor foi quebrando corações e chamando pessoas para se ajudar. Eu falei, e o Senhor convenceu as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A tua mina rendeu. Não fui eu. Mas ainda assim, Jesus diz: servo bom, porque foste fiel no pouco, te colocarei no muito. E aí para o segundo ele diz, ele vai direto e diz: olha, te colocarei sobre 5 cidades. É claro que, mais uma vez, isso é uma parábola. Então, as palavras aqui estão no sentido simbólico e figurado. O que Jesus está dizendo é que Ele, na sua segunda vinda, na sua volta, abençoará, retribuirá na proporção do grau de fidelidade de cada um dos seus servos. Ele retribuirá, ele se sentirá feliz em galardoar, em dar galardão, em abençoar, em honrar, em exaltar, em bendizer os seus servos fiéis. Contudo, isso será feito na proporção e no grau da fidelidade de cada um. E aí eu não estou falando do cargo que você tem na igreja, não estou falando do tempo que você tem de igreja, não estou falando de quanto de dinheiro você dá na igreja, de oferta de dízimo, de qual ministério você exerce. Eu estou dizendo de fidelidade. Fidelidade para com o Evangelho, uma vida, aquilo que a gente tem batido aqui quinta-feira, aquilo que a gente tem tratado aqui por meses, fidelidade, coerência, comunhão com o Evangelho e com o Cristo Jesus. Então, na proporção do trabalho de cada um, o Senhor recompensará, mas nem tudo são flores, e Jesus vai nos mostrar aqui agora uma parte bem dura. Vamos seguir para ver como vai ficar essa parte? 20 e 21 diz assim: veio então outro. Lembra que no começo da parábola, Jesus falou que foram 10. Jesus agora resume. Jesus diz: veio o primeiro, veio o segundo, agora ele diz: veio outro. Não diz se foi o terceiro, quarto, quinto, sétimo, não diz qual foi, só diz que foi outro. Jesus resume. Jesus não vai falar de todos os 10, mas Jesus vai dar um exemplo agora negativo. E esse exemplo negativo é suficiente para a gente ver como que as coisas são complicadas. Jesus diz assim: veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeastes. Vamos parar aqui. William Hendricks, um teólogo dos quais eu leio, para me informar acerca do Evangelho de Lucas e para obter conhecimento, ele diz que no reino de Deus, um indolente, um displicente, alguém que é relaxado, não é crente. Ele vai direto ao assunto. Ele diz que no reino de Deus não há espaço para negligência. No reino de Deus não há espaço para gente frouxa, para gente devagar, para gente acomodada, para gente que não quer trabalho. Ele diz que o reino requer trabalho. Ele diz que se alistar para o exército de Cristo requer trabalho, requer luta, requer guerra, requer oração, perseverança, requer batalha, requer perseverar com Cristo na frente de batalha. Então ele diz que no reino de Deus, aquele que é frouxo, aquele que é relaxado, aquele que é negligente, ele diz isso, não é crente. É aquele chamado crente nominal. É aquele que a gente diz: não, esse é só crente de nome. Esse é só crente nominal. Henrique diz: é impossível ser arrebatado para o exército de Cristo, é impossível ser chamado para a família de Cristo e não se sentir impulsionado a servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E aí, de novo, vale a pena colocar um parênteses aqui e dizer: quando eu digo isso, eu não estou falando só de servir Jesus na igreja, tá? Então você faria: pastor, eu não tenho cargo nenhum na igreja, então eu estou lascado. Não estou falando disso. Não estou falando de ter ministério, de ter cargo, de ter ofício, de ter título. Eu estou falando de servir aquilo que a gente tem falado toda quinta-feira aqui, 24 horas na sua vida. De ter uma vida que exala Cristo. De seja onde você estiver, o seu coração ser o coração de um servo. Seja onde você estiver andando, seja no trabalho, na faculdade, na sua família, seja no mercado, seja fazendo compra, você ser honesto.
Essa semana, né, eu até me enrolei, né? Essa semana eu estava falando com um rapaz que vai colocar um gesso lá na minha casa, e aí ele me respondeu assim, não, o serviço que eu te cobrei foi X. E eu me confundi, achei que ele estava me cobrando R$200 mais barato. Aí eu falei, não, rapaz, eu acho que você me cobrou 200 a mais que isso. E depois eu fui, mandei um áudio para ele no WhatsApp. E depois eu fui olhar as anotações e na verdade era ele que estava certo, era 200 a menos. Mas eu falei, poxa, eu achei que ele me cobrou tão barato. E é um rapaz que é cristão também, eu falei, não vou dar volta nele em R$200. Depois eu liguei e falei, olha, desculpa, fui eu que errei mesmo. O valor era o que você falou, estou querendo te dar dinheiro a mais. Mas assim, a gente tem que ser coerente. Talvez uma pessoa numa posição dessa faça, epa, vou lucrar 200 reais a menos. Eu falei, não posso. Vou falar para ele o valor correto que ele me cobrou. Posso cometer esse erro simplesmente querendo lucrar nas custas de alguém? Então, o que a gente está falando aqui é de ser servo de verdade. E aí, estamos diante de um homem que é simplesmente indolente. É um crente nominal, é alguém negligente. E pior, é alguém que não entendeu a relação que tem que ter para com Deus. Ele diz, eu tive medo. Mas Deus pede que a gente tenha gratidão. Deus pede que a gente tenha respeito. Deus pede temor e tremor e não medo. A gente não tem que ter medo de Deus. Deus pede temor, tremor, respeito. É isso, obediência. Deus pede gratidão por tudo que foi feito. Mas ele diz, eu tive medo e eu guardei. É como se ele estivesse dizendo assim, olha Senhor, dê-se por satisfeito, hein? Que eu guardei direitinho, hein? Não perdi nada, está aqui. Está aqui. E aí, irmãos, trazendo para os dias de hoje, não querendo ser duro, mas já sendo duro, repense a sua vida com Cristo. Repense a maneira que você tem lidado com Cristo. E aí eu quero falar de forma específica dentro da igreja. Ainda que você não tenha dom para música, ainda que você não tenha dom para pregar, dom para ensinar, queridos, é impossível que você não tenha um talento, que você não tenha um lugar nessa igreja para ser relevante. Se Deus te colocou nessa igreja, tem um lugar que é seu. Tem um lugar que o Roberto não vai conseguir entrar, tem um lugar que a Zezé não vai conseguir entrar, tem um lugar que o Sandro não vai conseguir ocupar. Se Deus te colocou como membro dessa igreja, tem um lugar, seja de oração, seja de apoio, seja de visitar, seja de chorar junto, seja de abraçar, seja de trabalhar na cozinha, descascar empim na festa do empim, não me interessa qual é a função, seja ensinando, pregando, cantando, tocando, tem um lugar que eu creio é seu e ninguém pode ocupar, nem eu. Ah, o pastor faz, é verdade, o pastor faz muita coisa, mas junto comigo tem um corpo, eu faço parte do corpo sobre o qual o cabeça é Cristo. Eu sou um membro desse corpo como você. Pode ser que eu, como membro pastor, tenha mais funções e mais responsabilidade, mas eu creio que se você faz parte dessa igreja, e se você não ocupa a sua posição, o que você tem feito é ser negligente, e o que você tem feito é jogar nas costas de outros aquilo que deveria estar sendo feito por você. Então, se a gente tem 10 carregando os cimentos, vamos colocar assim, cimentos, e a gente poderia ter 30, você está sobrecarregando os 10, quando na verdade a gente poderia ter 30 trabalhando, mas o seu lugar está vazio, né? Lembremos lá da reconstrução do muro de Israel, quando eles voltam, depois do cativeiro, o texto diz que cada um saía da sua casa, como se a gente morasse nessa rua aqui, morasse todo mundo aqui, vizinho do Nilton, e cada um saía da sua casa e ia para o muro que estava à frente da sua casa, para o muro das muralhas, e cada um era responsável por aquela parte do muro. Ou seja, se cada um não fizesse a sua parte, o muro teria brecha, o muro não ficaria totalmente restaurado. E o texto diz que era uma arma numa mão e uma ferramenta na outra. Era trabalho e vigilância, trabalho e vigilância. A igreja é a mesma coisa. O problema é que alguns têm se acomodado e o trabalho tem ficado nas costas de outros. Meus irmãos, não se deixe enganar. Jesus vai te cobrar. Jesus vai perguntar: o que tu fez com os talentos? O que tu fez com os dons? O que tu fez com as oportunidades? O que tu fez com o tempo de igreja? Ah, pastor, eu tenho 20 anos de igreja. O que tem feito com esses 20 anos de igreja? De novo, não é só quem tem ministério que deve servir. Eu creio que cada um de vocês aqui tem algo para ser desenvolvido na casa do Senhor. Certo? Então, o
O camarada simplesmente disse: olha, Senhor, guardei, toma aqui, porque tu é mau, tu é brabo, tu é rigoroso, estou te devolvendo. E dê por satisfeito que eu guardei. Podia até ter perdido, guardei, ainda justifica. Mas vamos ver qual vai ser a palavra de Jesus para ele. 22 e 23. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha volta o receberia com juros? Suas próprias palavras o condenam. A sua própria palavra é utilizada pelo Senhor para responder a ele e dizer: você mesmo confessa a tua negligência, você mesmo confessou que não se empenhou, você mesmo confessou que foi relaxado. Você poderia ter feito o mínimo, colocado o meu dinheiro para render no banco, e nem isso você fez. Você se acomodou, você varreu. Lembra aquela passagem que Jesus fala: não se pega uma candeia e se coloca debaixo da cama. Não se pega uma candeia e se enrola num tapete. Você pega uma candeia e coloca no lugar mais alto para que ela ilumine. Não se pode fazer isso. Não se pode esconder a luz do Evangelho. Então Jesus diz: olha, as suas próprias palavras estão te condenando. E a gente não deve perder aqui de foco, perder de vista, o real significado dessa parábola. Ainda que seja difícil entender isso, são as palavras de Jesus. E Jesus está dizendo que se a gente não der o nosso máximo, se a gente não se empenhar ao máximo em fazer aquilo que é nossa obrigação, quando Ele regressar, Ele castigará severamente os que simplesmente ouviram o Evangelho e trataram o Evangelho de qualquer forma. Trataram o Evangelho como algo sem valor. De manhã, nós falávamos aqui que quando o Evangelho entra no coração de alguém, é impossível essa pessoa ficar da mesma maneira que era, a semelhança de Zaqueu. Então, esse texto está falando também disso. Quando o Evangelho alcança o nosso coração, é impossível a gente se tornar indiferente para ele. É claro que com o passar dos anos, você pode se tornar um pouco mais maduro, você pode se tornar um pouco mais comedido. O que eu estou querendo falar com isso? Assim que eu me converti, eu queria converter todo mundo na marra. Eu queria abrir a cabeça de todo mundo e enfiar no Evangelho. E se falasse não para mim, eu condenava. Eu dizia: vai para o inferno então, vai queimar no inferno. Eu era assim. Com o passar do tempo, eu fui amadurecendo um pouco as minhas atitudes, mas isso hoje não é justificativa para que eu abra mão da minha obrigação de continuar testemunhando e pregando o Evangelho. Talvez hoje mais sábio, com mais maturidade, com mais experiência, mas não é justificativa. Agora, pastor, já estou cansado. Agora, pastor, eu já estou mais comedido. Continue pregando o Evangelho. Não é justificativo, certo? Então, Jesus está dizendo: se esforcem, trabalhem, se empenhem, façam uso de tudo que eu tenho dado a vocês, porque se vocês não fizerem, eu cobrarei, e cobrarei sem piedade. Vamos continuar para ver? 24 a 26 vai dizer assim: e disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, diz Jesus, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem será tirado. Texto duro, né? Bem duro e bem difícil. A primeira coisa que tem que ficar mais uma vez clara, o que eu falei, né, do William Hendricks, ele repete: não há espaço para negligência no Filho de Deus. É preciso acrescentar aqui que, de novo, as palavras desse Senhor, desse nobre, reproduzem as palavras ou o pensamento de Jesus acerca do reino. Então quem está falando é Jesus. Ainda que seja muito duro, ainda que seja difícil de entender isso, poxa, Senhor, o próprio pessoal disse: vai tirar desse que só tem uma e vai dar para o que já tem 10. Jesus diz: o que tem lhe será dado,
mas o que não tem lhe será tirado. E é muito interessante, porque Jesus diz assim, ao que não tem lhe será tirado. Mas se ele não tem, vai ser tirado o quê? Não é verdade? E aí, lendo esse texto, meditando acerca desse texto, eu penso que a gente pode aplicar esse texto da seguinte maneira. Isso foi algo que eu meditando, pensei. É como se Jesus dissesse assim, aquele que tem disposição, temor, piedade, santidade, aquele que busca, aquele que se dedica, aquele que se esforça, aquele que é interessado, aquele que tem fé, aquele que ama o próximo, aquele que prega o Evangelho, aquele que se esforça, ainda que não tenha muito talento, não tenha muito dom, não saiba falar muito, não é muito entendido, não tem muita faculdade, não conhece os grandes mistérios da teologia. A esses que têm, lhe será dado mais. Mas, talvez seja por isso, né, que eu passei muito por isso, por ser jovem, e pelas coisas terem acontecido muito rápido na minha vida, eu passei muito por isso. As pessoas falam, esse menino chegou ontem, esse é um menino, não tem nem 10 anos de evangelho. Então talvez seja por isso, talvez seja porque Deus falasse assim, olha, ao que tem, lhe será dado. Ao que tem, lhe será dado. Eu já falei um pouco disso aqui, não gosto de ficar contando da minha vida, mas, irmão, quando eu me converti, eu ia na igreja todo dia. Eu já contei isso, eu e a Ilana, a gente teve 2 períodos de namoro. A gente namorou 1 ano, aí a gente ficou 1 ano separado, depois a gente voltou, e agora já estamos há quase 9, né, Ilana? 8, quase 9. A Ilana não aguentou meu ritmo, né? Mas é porque naquela época eu era meio bitolado também. Mas a Ilana era crente desde pequena. E ela falava, todo dia, eu falava, estou indo aí te buscar, que eu vou pro culto. E eu ainda ficava chateado, que muitas vezes eu pregava, né? E ela não ia comigo. Falava, olha, hoje não dá, todo dia não dá. E a Ilana tinha 17 anos, né, Ilana? 17 anos, quase 18. E eu falava, vou passar aí para te buscar, que hoje tem culto. Eu ia no culto terça, quinta e domingo na minha igreja. Aí tinha a congregação que era quarta e sexta, segunda tinha no terraço, Flavinho sabe bem disso, no terraço, aquelas orações, aquele culto no terraço das irmãs, eu ia no terraço, sábado eu procurava um culto jovem igual um louco para ir, e Lana falava assim, e aí, dá para ir no cinema, não dá para fazer outra coisa? Não, falava, não, tem que ir pro culto, e ó, irmão, roupa social, né, irmão, gravar com calorzão de ar-condicionado não, terraço de telha brasilite, o sol fervendo, e ó, lá vai nós. E parece, claro, na minha ignorância, muita coisa eu fazia errada, muita besteira eu falava, fui com o tempo Deus falou, mas parece que Deus olhava e falou assim, ao que tem, é pouco que ele tem, mas lhe será dado, mais lhe será dado. E hoje, pela misericórdia de Deus, estou aqui. Mas outros que talvez estavam na mesma época que eu, na mesma igreja que eu, participavam do mesmo culto que eu, Deus disse, olha, esse não tem, esse não quer, esse é negligente, esse é relaxado, esse não quer. Então é esse. Até o que ele tem vai ser tirado. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. A quem quer, lhe será dado. A quem... Lembrei agora de uma mensagem que o Rodrigo mandou essa semana no áudio, dizendo, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Então, tem que fazer, tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter uma participação nossa. Tem que ter esforço. Se não tiver, irmão, aí depois fica murmurando. Ah, fulano chegou ontem, já é pastor, fulano chegou ontem, já está pregando, já está ensinando. A quem tem, lhe será dado. Então Jesus está dizendo isso. E aí a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Para a gente não distorcer e dizer assim, poxa, Jesus está mandando tirar de um camarada pobre. Não leve isso aqui no literal de dinheiro, tá? Olha, Jesus está mandando tirar de um pobre e dar para um rico. Isso é uma parábola. As palavras aqui estão no sentido figurado, no sentido simbólico. Jesus não está mandando tirar dinheiro de um pobre e dar para um rico, não. Jesus está mandando tirar dons, talentos, oportunidades de alguém que é negligente e dar para alguém que se esforça. É isso que Jesus está falando. Então, Jesus está dizendo, quanto mais este buscar, mais eu darei. Mais eu darei. Quanto mais buscar, mais eu derramarei bênção sobre a vida. Contudo, para os que não querem, cerrarei as comportas dos céus. Você não quer? Seu coração vai se endurecer e é contigo mesmo. Vai viver uma vida simplesmente mais ou menos. E depois vai ter que murmurar ou reclamar daqueles que cresceram muito rápido. Certo? Então vamos terminar. Versículo 27 termina assim. Mais duro do que a gente podia imaginar. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. O texto termina com uma pancada do Jesus.
Alguns podem fazer uma objeção e dizer assim: Jesus, ô pastor, como pode um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, falar que é para trazer os inimigos? Esses inimigos aqui está fazendo referência ao versículo 14, daqueles que o texto diz que o odiavam e não queriam que ele reinasse sobre eles. Poxa, pastor, mas ainda assim, né? Como que pode um Jesus que é misericordioso, que diz que é longânimo, é o príncipe da paz, é o amor de pessoa, como pode? E aí nós devemos pensar, né? Como eu disse, já antes de ser crucificado, em João capítulo 19, versículo 15, as pessoas dirão: nós não temos outro rei, nosso rei é César, esse aí crucifica, solta Barrabás. E aí você pensa, é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, mas pense, uma ofensa, um ódio, uma rebeldia, repudiar, gritar crucifica para esse Senhor, requer uma punição à altura. Então, se é um Deus de amor, infinita graça, de amor incondicional, um pecado contra esse Deus é um pecado extremamente danoso, gravoso, maldito, e ele tem que ser recompensado na sua proporção. Perdão há para todo aquele que se arrepender. Contudo, quando a porta da graça fechar, quando o Espírito Santo encerrar o seu trabalho, quando o Evangelho não mais for proclamado, aí, ainda que seja duro, Jesus vai retribuir a cada um que o odiou, que o recusou, que o rejeitou, que o tratou com desprezo. Ele dirá: trazei-os e os executai na minha presença. Então, odiar e rejeitar a um Deus tão poderoso traz grandes consequências. Grandes consequências. Assim como grandes pecados, eu estou falando grande aqui, os irmãos vão entender. Eu sempre digo para a igreja que pecado é pecado, mas alguns pecados são classificados como grandes porque as suas consequências são grandes. Os problemas que eles trazem são grandes. Então, afrontas a um Deus poderoso trará recompensas na mesma medida. Uma coisa é discutir comigo, brigar com o irmão, deixar de falar comigo. Outra coisa é se voltar de forma rebelde contra o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é terrível. Então, o texto termina com uma palavra muito dura, muito dura. O texto termina nos mostrando que ele voltará. E na segunda vinda, ele não volta mais como servo sofredor. Ele volta como juiz, senhor, rei e governador. Então, hoje, a gente ainda está na fase do amor, da graça e da misericórdia. Que hoje seja o dia da gente talvez se arrepender, que hoje talvez seja o dia da gente se reconciliar, que hoje talvez seja o dia da gente parar e falar: Senhor, eu tenho sido negligente com alguns talentos, eu tenho sido negligente com alguns dons que o Senhor me tem dado, tem misericórdia de mim, Senhor, antes que seja tarde demais. Eu quero ser mais útil, eu quero ser mais coerente, eu quero ser mais empenhado, eu quero ser mais dedicado, para que aquilo que eu tenho não me seja tirado e o que eu tenho me seja acrescentado. Talvez hoje seja o dia da gente meditar. Vamos terminar fazendo 4 aplicações breves. Essa parábola nos mostra, nos traz à memória, isso é muito importante, qual é a posição que o nosso Senhor se encontra agora. Ele se encontra sentado à destra do Pai. Ele já tomou posse, não que ele não tivesse. Já falei isso aqui 300 vezes, que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, então ele já é dono antes da fundação do mundo, mas no tempo que a gente vive, ele morreu na data específica e agora ele é rei, ele governa. O salmo que a gente leu para começar o nosso culto, o título diz que o Senhor é rei. O título diz assim: Deus, o rei da terra. Então, ainda que o mundo vá de mal a pior, e cada dia que passa fique mais difícil viver, não se engane, o Senhor está à destra do Pai, governando todas as coisas. E daqui a pouco ele volta. Quando é, não me convém dizer. Me convém crer, esperar e anunciar o Evangelho. Então, não esqueça isso. Às vezes o crente acha, sei lá, que Jesus foi dar uma volta ou que Jesus está dormindo. E ainda que quando ele dormia aqui na terra, né, no barco,
os discípulos achavam que dormindo ele não estava sustentando todas as coisas. Ele fala para os discípulos: para de bobagem, dormindo eu estou sustentando todas as coisas, certo? Então, segunda aplicação, vimos aqui a posição de Jesus hoje é a destra do Pai. Segunda aplicação, a posição dos atuais crentes, ou melhor, a atual posição dos crentes. Quando Jesus volta para o Pai, Ele nos dá uma missão. Então, qual é a nossa posição hoje? Negociai, proclamai, anunciai, ofertai o Evangelho, proclamai, anunciai a todas as nações que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa posição. O Senhor reina, governa a destra do Pai, e a nossa posição é de servos, trabalhadores, militantes do reino de Cristo, certo? Terceira aplicação, percebemos aqui que quando Jesus voltar, Ele vai acertar as contas com os crentes nominais, com aqueles que dizem que são crentes, mas que não lidam com o Evangelho da forma correta. Última aplicação para a gente terminar, percebemos também que ainda que Jesus seja muito duro, Ele recompensa de forma justa, proporcional, o grau de fidelidade dos crentes que são justos, que são fiéis. Então, ainda que Ele castigue, condene os que são ímpios e os que o odiaram, Ele também não deixa de chamar cada um dos seus servos e dizer: vinde, benditos do meu Pai, servo bom e fiel, entrai no reino preparado para vós, tomai aqui o vosso galardão, para você 10, para você 5, pastor, como é isso? Não sei. Quando chegar no céu, a gente vai ver. Mas o texto diz que uns ganham 10, outros ganham 5, outros ganham não sei quantos galardões. Não sei como funciona isso, certo? Uma coisa eu sei: estaremos todos no céu e a glória do Deus abundará a todos. Se eu vou ter mais ou menos, não sei. Já falei isso aqui, né? Eu costumo brincar com uma amiga nossa, minha, da Ilana, que vai ser missionária em uma tribo que não tem o Evangelho traduzido. Ela vai para lá para traduzir a Bíblia. Ela está estudando, está mais de 5 anos estudando para isso, queridos. E aí eu costumo dizer: Thaís, quando a gente chegar no céu, você vai estar muito mais perto do trono do que eu. Às vezes você dá um tchauzinho para mim, lá da frente, que eu vou te ver. E ela começa a rir. É claro que isso é uma grande brincadeira, mas você percebe que Deus... Aí eu vou usar aqui uma frase muito mal utilizada por alguns pastores, mas a verdade é: Deus não deve nada a ninguém. Deus não deixa de recompensar a nenhum dos seus servos. E naquele grande dia, Ele dirá a cada um de nós: vinde, benditos do meu Pai, eis aqui a vossa recompensa. E tem recompensa maior do que passar a eternidade com Ele? Tem recompensa maior do que cantar diariamente, 24 horas, e nem vai existir 24 horas, porque lá é eternidade, se juntar ao coral dos santos, dos anjos, dos 24 anciões e dizer: santo, santo é o Senhor? Ele me der 1, 2, 3, 10 galardões, eu não estou nem aí. Eu vou estar no coral, eu vou estar na mesa do Cordeiro, eu vou cear com o meu Senhor Jesus, eu vou sentar na mesa do meu Senhor, queridos. E é isso que nos alegra, e é isso que nos faz perseverar. Bem, fiquem de pé, vamos orar, vamos terminar o nosso